Boa tarde a todos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática de uma partícula de fluido. Então, imagina que temos um escoamento qualquer e dentro desse escoamento qualquer nós vamos analisar o que acontece lá com um pequeno elemento de fluido. E como de costume, quando a gente fala em um pequeno elemento de fluido, nós estamos imaginando isso daqui como sendo algo diferencial. A gente poderia dar um zoom. Colocar isso como nosso elemento aqui com dimensões dx, dy, dz. Bom, de novo, a gente pode imaginar esse elemento com qualquer forma que quisermos, tá? Vamos fazer cartesiano por simplicidade. Então, a pergunta é, se nós temos um elemento diferencial de fluido no meio de um escoamento, o que pode acontecer com esse elemento de fluido? Tá? Esse elemento ele vai poder ter uma alteração de velocidade. Então, alteração de velocidade nada mais é do que aceleração, certo? Ele pode acelerar ou desacelerar dentro do escoamento. Pensa que estamos considerando um escoamento incompressível em regime permanente, passando por um bocal. Se ele está passando por um bocal convergente, essa partícula, esse elemento de fluido vai ter que acelerar, ele vai ter uma alteração de velocidade, aumentando a velocidade para obedecer o requisito de conservação da massa. Se a gente está passando por um bocal divergente, uma seção divergente de um bocal, por exemplo, ou um difusor, se quiser pensar dessa forma, ele teria que desacelerar para obedecer a conservação da massa. Um outro ponto é que esse elemento pode se deformar. Promover uma alteração nas suas dimensões. E, além disso, além de um movimento de aceleração, desaceleração puro, de translação, além de poder se deformar, ele também pode rotacionar. Então, esses são os 3 pontos que nós vamos abordar agora. Na parte referente à aceleração, nós comentamos já. Então, antes de falar nos outros pontos, vamos só pensar em aceleração, translação pura, sem deformação e ignorando qualquer movimento de rotação. Aceleração de uma partícula de fluido. Aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo
E quando a gente escreve isso utilizando uma formulação diferencial, nós vimos lá em sala que isso pode ser reescrito simplesmente como del V del T mais U del V del X mais V del V del Y mais W del V del Z, onde o V e W são os componentes da velocidade nas direções x, y e z, ou direção EJK, e V maiúsculo seria o nosso vetor velocidade. E a gente também comentou que essa aceleração ela pode ser dividida em dois termos aqui, a chamada aceleração local e aceleração conectiva, convectiva, tá? Depende da nomenclatura que nós vamos utilizar. Na onde o dt aqui também recebe diversas denominações, pode ser chamada de derivada. Substancial. Derivada material, lagrangiana ou derivada total. Talvez mais algumas outras denominações aí que eu não lembro agora. Bom, então isso seria referente à aceleração, tá? Se nós formos reescrever isso daqui em termos das componentes IJK, nós podemos pensar em I, nós vamos ser del U del T, mais U del U del X, mais V del U del Y, mais W del U del Z, em J del V del T, mais U del V del X, mais V del V del Y, mais W del V del Z, e em K del W del T, mais U del W del X, mais V del W del Y, mais W del W del Z, onde isso daqui nada mais é do que o próprio du dt, isso daqui dv dt e isso dw dt, tá? Conforme a gente demonstrou lá em sala de aula. Bom, tendo relembrado o conceito de aceleração de uma partícula de fluido, nós podemos passar já para um tópico novo, que seria a questão de deformação. Então, deformação de uma partícula de fluido, deformação de um elemento de fluido. Quando a gente pensa em deformação, nós podemos dividir essa deformação em duas partes. Uma deformação linear, seria basicamente alteração do tamanho dos lados do elemento. Sem que exista uma alteração no ângulo entre eles.
E nós podemos pensar em uma deformação angular. E nesse caso, o tamanho do segmento se mantém. No entanto, o ângulo entre eles muda. Bom, então vamos pensar ou considerar inicialmente a deformação anular. Desculpa, a deformação linear. E aí, para pensar na deformação linear, vamos fazer um exemplo bidimensional. Nosso elemento fluido. Vamos considerar esse pontinho aqui, esse vértice e esses outros dois vértices. Então, pensando nisso em um plano, a gente pode falar que isso daqui é um lado dx, isso dy. E aí nós podemos pensar no que poderia provocar a deformação nesse elemento, tá? E como relacionar isso com o nosso principal problema de mecânica dos fluidos, que é a obtenção do campo de velocidades. Ou seja, se vai existir uma tensão que vai atuar sobre as faces desse elemento, causando uma força resultante, provocando a deformação, do ponto de vista de mecânica dos fluidos, o que mais vai importar para a gente vai ser que isso está diretamente relacionado a uma alteração no campo de velocidades. Então posso falar que eu tenho aqui uma componente U de velocidade na direção X para esse vértice, e no vértice aqui subsequente eu vou ter ele como a velocidade U mais du dx dx, ou seja, de novo simplesmente estamos aplicando uma expansão em série de Taylor e truncando aqui a série. E essa variação vai ser responsável pela deformação angular do elemento. Então, a ideia seria, se eu tenho esse elemento de fluido e esse vértice translada com uma velocidade u, e esse outro vértice translada com uma velocidade u mais du dx dx, vai existir um delta u aqui, diferente, ou a mais ou a menos, em relação à nossa velocidade u para esse elemento. Então, se esse delta U for positivo, a tendência é que esse elemento está transladando e esse está transladando mais rápido. Ou seja, eu vou ter um efeito de estar esticando o elemento nessa direção X. Se o delta U for menor do que zero, esse vértice translada mais rápido do que esse. Então, vai ter uma tendência de diminuir o tamanho dessa aresta aqui, desse segmento que forma essa lateral desse elemento infinitesimal. Então nós podemos pensar, se considerarmos esses dois vértices, que dx dt vai ser aproximadamente igual aqui a um delta U, que nada mais é do que o nosso du dx dx.
E aí a gente pode pensar em uma definição para a taxa de deformação linear na direção x como 1 sobre dx dt, que nada mais é do que o próprio del U del x, ou seja, a variação da velocidade sobre a variação do comprimento inicial que nós teríamos. Aqui vale ressaltar só uma diferença em relação à parte de mecânica dos sólidos, tá? Normalmente, em mecânica dos sólidos se tem um interesse maior em termos de taxa de deformação, enquanto que na mecânica dos fluidos nós pensamos basicamente na deformação total do elemento. Desculpa, exatamente o contrário, né? Uma diferença seria que na mecânica dos sólidos, normalmente a gente não está interessado na taxa, sim na deformação total. Contrário do que acontece na mecânica dos fluidos, por favor, retificando, tá? De forma análoga nas outras direções, nós vamos ter 1 sobre dy dt, que nada mais é do que del v del y, e nós vamos ter 1 sobre dz dt, que nada mais é do que del w del z. Nós podemos pensar isso de forma volumétrica. E aí, pensando de forma análoga para o volume, vamos ter que 1 sobre dv nada mais vai ser, dv dt nada mais vai ser do que a soma das deformações lineares. Vejam que é a soma e não o produto. Del v del y mais del w del z, que pode ser escrito simplesmente como sendo nabla v. E escrevendo dessa forma, a taxa de dilatação volumétrica. Bom, mas a gente já viu essa expressão antes. Nós já vimos nabla v del U del x mais del v del y mais del w del z, tá? E igualando isso daqui a zero, a gente sabe que isso nada mais é do que a equação de conservação da massa ou a equação da continuidade escrita em coordenadas cartesianas quando nós temos escoamento incompressível. Bom, se para um escoamento incompressível del U dx mais del v del y mais del w del z igual a zero, o que isso significa, sabendo agora que isso nada mais é do que a taxa de dilatação volumétrica? Isso significa que quando temos escoamento incompressível, o volume dos nossos elementos de fluido, ou nossas partículas de fluido, deve ser mantido constante, tá? Então a conservação da massa, nesse caso, implica simplesmente uma conservação de volume.
Por quê? Porque não temos mais alteração de massa específica. Então, se a massa não pode variar dentro de uma determinada região no espaço, obrigatoriamente para que essa massa seja conservada, o volume vai dever. Desculpa, o volume também deve ser conservado. Tá? Podemos estender esse pensamento para uma área. E aí nós vamos ter simplesmente que 1 sobre dA, que multiplica dA dt, ou seja, 1 sobre o comprimento inicial, que multiplica a taxa de variação desse comprimento, ou no caso dessa área, em relação ao tempo. Pensando no plano xy, nada mais vai ser do que dU dx mais dV dY. E aí, de novo, então, se a gente leva a ideia do conceito da equação de continuidade, conservação da massa, para um plano, para um escoamento bidimensional, nós estamos falando, olha, então ao invés de conservar o volume, eu devo conservar a área por onde o escoamento está passando. Falando agora em deformação angular. Vamos partir da mesma ideia, um volume de controle infinitesimal. De novo, vamos fazer ele no plano, tá? Bidimensional só por simplicidade do desenho. E aí vamos considerar principalmente esse vértice e fazer uma análise pensando nesses outros dois vértices. Por que estamos usando sempre isso daqui? Tá? Porque é um elemento infinitesimal, diferencial. Então, no fundo, à medida que nós encolhemos ou diminuímos o tamanho desse elemento, ele vai tender a alguma coisa próxima de um ponto. Então, escrevendo assim, nós podemos falar, olha, eu tenho uma componente U de velocidade nesse vértice, eu tenho uma componente V de velocidade nesse vértice. Isso daqui vai ser um tamanho inicial dx, e isso um tamanho inicial dy. Então, agora, para termos uma deformação angular, ou seja, tentando manter o tamanho dessas arestas constantes, deformação angular pura, e modificando somente o ângulo entre elas, o ângulo que nós vamos estar interessado vai ser esse ângulo aqui nesse vértice, tá? Inicialmente um ângulo de 90 graus, só destacar um pouquinho melhor o vetor velocidade. Tá. E aí, de novo, como que nós podemos provocar uma variação nesse ângulo, pensando em componentes de velocidade? Nós podemos pensar na variação da velocidade ao longo de cada direção, no entanto, dessa vez envolvendo direções cruzadas, ou seja, se eu quero modificar esse ângulo pensando em uma variação da velocidade U, se eu simplesmente variar a velocidade U desse vértice para esse vértice, de novo eu estou promovendo uma alteração linear. Então, para promover uma alteração no ângulo, eu faço uma variação, eu promovo uma alteração, ou penso em uma alteração de velocidade para esse vértice aqui em uma direção cruzada, agora dy de distância e não dx de distância. Então, nós poderíamos esquematizar alguma coisa mais ou menos próxima disso. Eu vou falar, olha, a velocidade desse vértice aqui na direção x seria u mais del y dy, porque agora ele está a essa distância dy. De forma análoga, nós poderíamos pensar uma variação na velocidade desse outro vértice aqui, de novo não está aparecendo no vermelho, como sendo uma velocidade v mais del v del x dx, que é a distância na qual ele está agora do vértice original. Se nós pensamos isso daqui, poderíamos refazer esse desenho e falar, olha, aqui está o nosso vértice original. Agora, como eu movimentei esse vértice
eu promovi uma deformação angular, a mesma coisa do outro lado. E aí o nosso elemento de fluido passaria a ter essa alteração, tá? E se aqui inicialmente eu tinha um ângulo θ igual a 90 graus, aqui agora o meu ângulo θ passou a ter um valor menor do que 90 graus, colocando dessa forma. E aqui eu posso dizer que ocorreu uma variação, tá, de beta, e aqui uma variação de alfa. Veja que estamos considerando tudo infinitesimal. Tá? Bom, pensando dessa maneira, nós podemos pensar o dβ como sendo igual o limite para dt tendendo a zero, da tangente a menos 1 de del u del y dy dt dividido por dy mais del v del y dy dt. Tá? Faltou espaço aqui para fechar esse limite. Resolvendo esse limite, e não vamos fazer isso agora, só colocar o resultado, isso daqui nos daria del y dy dt. Observa que aqui nós teríamos simplesmente uma relação cateto oposto sobre cateto adjacente. E a mesma coisa válida para o ângulo de alfa, onde nós encontraríamos d alfa igual a dv, del v, desculpa, dx, dt. Essa seria a folha 3. Isso, 3. Então, pensando nisso daqui, e reescrevendo em termos da taxa de deformação angular, poderíamos repensar isso simplesmente como sendo d alfa dt mais d beta dt. Tá? Por que apareceu o dt aí? Justamente porque estamos pensando em termos de taxa. Bom, se d alfa nada mais é do que del v del x dt, então d alfa dt vai ser pura e simplesmente del v del x. De forma análoga, d beta del u del y. Então, pensando no plano, essa vai ser a nossa taxa de deformação. Veja que isso nada mais é do que a avaliação na taxa na qual o ângulo θ decresce.
agora, por último, nós temos a análise do movimento de rotação. Tá? E aí surge uma questão. Para a rotação, nós vamos avaliar o que acontece com o elemento como um todo, para verificar se existe uma variação na orientação desse elemento em relação ao sistema de eixos. Agora, como que nós podemos fazer para identificar se o que está acontecendo com o elemento é uma rotação ou é pura e simplesmente uma deformação angular? Ou seja, se eu tiver uma deformação angular onde dβ e dα forem do mesmo tamanho, tá? Esse elemento se deformou angularmente e não rotacionou. No entanto, vamos supor que eu tenho dβ igual a 2 vezes dα. Isso quer dizer que além de existir uma deformação angular para esse elemento, ele também vai estar se rotacionando. Tá? Para fazer isso, nós temos que definir alguma forma de filtrar o efeito da deformação angular, para conseguir fazer uma medição do que vem a ser a rotação. Nós podemos pensar isso se traçarmos uma bissetriz aqui no ângulo θ e aí verificar se existe variação em relação à posição dessa bissetriz. Ou seja, nós podemos definir a rotação ao longo do eixo Z, aqui a gente está considerando o XY, nosso eixo Z estaria aqui saindo na folha de papel, então a rotação no plano XY como sendo 1 sobre 2 dα dt menos dβ dt, que seria nada mais nada menos do que meio de ΔV ΔX menos ΔU ΔY. De novo, por que isso? Porque apareceu o sinal de menos, justamente porque se a gente traçar uma reta aqui em relação ao ângulo original, qualquer variação disso vai estar promovendo uma variação maior ou menor em relação a essa reta original. Tá? E o menos ele tem justamente o efeito de filtrar o quanto um variou em relação ao outro. Então, por exemplo, se eu tenho uma variação de alfa, com dα definido dessa forma, crescendo no sentido anti-horário, e eu tenho dβ definido dessa forma, crescendo no sentido horário, se os dois têm a mesma magnitude, na hora que eu subtrair um do outro vai zerar e eu não tive rotação, simplesmente pura deformação angular. No entanto, se o dα ou dβ tem magnitude maior, ou se, vamos supor, eu tive uma variação de alfa para o outro lado aqui, ó, ao invés desse elemento estar aqui, esse segmento, desculpa, esse segmento vem para o lado de cá e o outro está do lado de cá, então eu tive deformação angular, mas eu também tive rotação.